Bom, pessoal, tô chegando e trazendo mais uma daquelas notícias onde a gente vê o barbudo fazendo aquelas promessas que na aparência parecem boas, sabe? Mas quando você vê a sua aplicação, por exemplo, na Venezuela, aí você fala, putz, mano, não é boa não. Vamos à matéria? Hoje são 3 de fevereiro de 2022, eu sou Fagundes e olha só, que bonitinho, olha só, parece bom isso aqui, ó. Lula promete não manter preço do combustível vinculado ao dólar se for eleito. Bom, significa voltar ao que era antes. Ora, voltar ao que era antes, 2014, 2015, a gente viu explodir o preço da energia, o preço do suco alcooleiro, que chama, né? Do setor sucro alcooleiro, do petróleo, o gás, enfim, naquela época da Dilma, pipocou, a inflação foi para 10, sabe lá Deus quanto, né? 10,6. E ó, não tinha Covid, gente. Não tinha Covid. Tinha o Covid-13, mas não o 19. Mas vamos lá. É bonitinho a gente falar, enfim, se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal, colabore, dê aquela forcinha, tem o nosso link da lojinha na descrição e no topo dos comentários nas nossas lives, todos os sábados às 21 horas você participa, seus comentários é quem dão o tom da live. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou nesta quinta-feira, 3 hoje, que não pretende manter o preço dos combustíveis vinculados ao dólar, caso seja eleito presidente da República em 2022. A paridade internacional ocorre atualmente na política de preços da Petrobras. Deixa eu ver. Nós não vamos manter o preço dolarizado. Eu acho que os acionistas de Nova York e os acionistas do Brasil têm direito de receber dividendos quando a Petrobras der lucro, mas é importante que a gente saiba que a Petrobras tem que cuidar do povo brasileiro, disse o petista. Ele só não lembrou disso quando ele era presidente, né? Que a Petrobras cuidou dos políticos, não do povo. Em entrevista à rede de rádios do Paraná, RBR, a mudança na política de preços dos combustíveis da Petrobras foi realizada no governo do ex-presidente Michel Temer. Eu não posso enriquecer um acionista americano e empobrecer a dona de casa que vai comprar o quilo de feijão e paga mais caro por causa do preço da gasolina. Ó, gente. Ô Lula, a gente não esqueceu, Lula. A única coisa que Lula esquece de dizer aqui, gente, é que nós estamos numa pandemia, numa crise mundial, numa alta inflacionária mundial. A outra coisa que ele esquece de dizer é que mesmo o Brasil estando em alta, é um dos países que melhor equilibrado está, né? Ele devia falar das altas do governo PT, por exemplo, sem pandemia, sem nada, mas vamos embora. O ex-presidente afirmou ainda que parte da inflação vem de preços controlados pelo governo. Quase 40% da inflação hoje é por preços controlados pelo governo. O governo que controla energia, que controla petróleo, gás e óleo diesel. Se o governo tiver coragem, ele pode reduzir um pouco, mas ele não tem coragem. O que ele quer fazer é vender, porque ele não sabe criar e agora vende. Isso não é governar, é destruir o patrimônio, ressaltou o petista. Gente, Lula acaba de se contradizer na própria fala dele. Porque ele diz o seguinte, primeiro, que o que está lascando é porque o preço está ligado ao dólar. Mas ele acaba de dizer que o problema é o controle de preço do governo. Peraí, filho, ou o petróleo está ligado ao dólar ou está ligado ao governo, filho. Não dá. Peraí, o controle do governo, peraí, tá difícil de entender esse negócio. Ô Lula, pelo amor de Deus, né, Lula? Vamos ser pelo menos seguir uma linha mentirosa, né? Não duas. Quer dizer, meia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada, não. Então, tá aqui, gente, amada. Você vê que engraçado, né? O que ele quer propor é justamente o que ele tá criticando. E ele critica... não deu pra entender muito aqui, não. Porque assim, ó, ele fala assim, ó... Gente, eu vou desatrelar o preço dos combustíveis do dólar. Né? Aí você fala, pô, meu, então isso é bom. Isso é maravilhoso. Aí ele fala assim, não, porque ele dá a entender aqui que o acionista é quem está enricando. Né? Só que na verdade, gente, não é bem assim não.
né? Não é bem assim não. O que ele quer propor é exatamente o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela, o petróleo não é... O preço do petróleo não está vinculado ao dólar. É o mercado interno, é o governo quem controla os preços. Nós tivemos isso no governo Dilma lá em 2014 para 2015, quando na caneta Dilma meteu a canetada nos preços dos combustíveis, da energia. Meu, foi um Deus nos acuda dos infernos. Desculpa a palavra. Foi um Deus nos acuda do inferno. Eu não esqueci até hoje. Eu fui no posto de gasolina com a minha bizinha. Não, bizinha não. Foi com a bizinha, meu Deus? 2015, foi com a bizinha já, né? Foi com a bizinha. Não tinha bros mais não. Fui com a bizinha que estacionei lá. Vamos botar a gasolina aqui, menino. Enche o tanque. O cara botou, quando eu olhei, 2,75 o preço do combustível. Falei, maravilha, fecha o tanque, vambora. Andei uma semana e meia pra cima e pra baixo. Quando eu voltei lá, vamos encher o tanque de novo. Quando eu olhei, R$3, eu falei, eita, já subiu. Fui de novo, quando eu voltei, 3 e lá vai cacetada. Eu falei, vixe, meu pai de inciso, minha Nossa Senhora, meu pai, meu São Benedito, esse negócio aqui é pegar, vai decolar. Eu não esqueço não, Lulita, eu abasteci nessa época. O preço da energia pipocou, explodiu. Por quê? Por causa dessa política controladora interna dos preços dos combustíveis. Pra vocês terem uma ideia, gente, olha pra Venezuela, nosso vizinho. O que Lula quer fazer é exatamente o que a Venezuela é o país, um dos maiores, acho que uma das maiores reservas, se não a maior reserva de petróleo do mundo, está na Venezuela. Na lógica, era para a Venezuela ser o país mais rico da nossa América Latina, aqui da América do Sul. E por ironia do destino, é o mais pobre, é o mais lascado, é o mais sofrido. Por causa do quê? Da política interna deles lá. Gente, o governo controlar o preço dos combustíveis é a pior desgraça que a gente pode ter no país. O preço do dólar ligado aos combustíveis não favorece o acionista. Nós estamos vivendo hoje o que nós estamos vivendo porque nós estamos falando de uma crise mundial. O cara se entrar no Brasil e não olhar para o resto do mundo que está acontecendo é ser o pior especialista em economia do mundo. Porque qualquer pessoa pode até criticar, achar que o preço está alto e realmente está alto. R$7, 7 e pouco está alto. Mas você olhar para a Inglaterra e ver o preço lá, R$20, transformando em reais, a R$30, convertendo do dólar para real, a R$30 nos Estados Unidos. O preço do gás na Europa, você vê o preço do gás a R$500 convertendo o euro em real. É pro cara olhar e falar assim, pô, meu, com todas as desgraças, graças a Deus o Brasil ainda tá num patamar bom. Agora, o PT devia relembrar, né, sem Covid, sem pandemia, sem crise nenhuma, tudo nas mil maravilhas. A única crise, eu sempre repito, é o Covid-13 mamando, roendo, comendo. Olha, é uns roedores, é uns cupim de dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Essa foi a pandemia que a gente sofreu naquela época. Corrupção. Eles conseguiram quebrar o país, eles conseguiram... Se não tivessem, gente, atrelado o dinheiro ao dólar, se não tivesse atrelado o dólar, o preço do petróleo ao dólar, o Brasil tinha quebrado. A Petrobras não tinha se recuperado. Se mantivesse o preço dos combustíveis controlados aqui, a gente tinha quebrado. Vocês estão lembrados, na época do barril do petróleo, quando no Brasil, nós estávamos no governo Dilma, e a gente nem falava em litro, era o barril do petróleo a $60. Lembra disso? Lembra quando chegaram e disseram, não, se o barril do petróleo chegar abaixo de $55, meu, tá tendo prejuízo. Estão lembrados disso? No governo Dilma. E a gente viu o preço do barril do dólar do petróleo caindo. Por causa dessa política maluca do PT. Por causa dessa política maluca do PT.
O controle não, o preço não acompanhava a demanda lá fora, econômica lá fora, o aumento tinha que subir junto, não podia subir. E o que acontecia? O dólar aumentava, o petróleo não aumentava, o barril ficava lá, o preço do barril ficava lá embaixo. Resultado, o custo da produção do barril não compensava o gasto na produção do barril. O que a gente teve? Uma crise na Petrobras. Eu posso não ser um bom economista, posso não entender bulhufas nenhuma de economia, mas você somar 2 mais 2 mais 4 menos 1, 3. Sei somar pelo menos isso. E acompanhei essa alta, esse estica, encolhe, esse vai, o petróleo, o barril do petróleo, o preço caindo do petróleo. Por que o barril do petróleo, por que o barril, o petróleo ficava mais? Porque o preço do petróleo não estava atrelado ao dólar. Então o dólar subia, o preço do petróleo caía porque o real desvalorizava, o barril do petróleo não estava ligado ao preço do petróleo. O que acontecia? Caía o preço do petróleo por causa da desvalorização do real e não compensava. Resultado, no fim das contas, na ponta da bomba, tinha que subir o preço para compensar a alta do dólar. Quer dizer, querendo ou não, filhinho, tinha que aumentar o preço do negócio para poder compensar os prejuízos da queda do barril do petróleo. O que era pior. O que era pior. Então, o que salvou o país, a Petrobras, foi justamente essa questão. Se hoje, gente, presta atenção, se hoje o preço do petróleo tivesse desvinculado o preço, ao valor do dólar, a gente ia ter duas coisas no Brasil. Primeiro, uma demanda exagerada, porque o preço do petróleo ia estar lá embaixo, certo? O preço do combustível ia estar lá embaixo. Como o dólar aumentou, né? E deu aquela subida, tudo aumenta, preço de tudo aumenta. O dólar, o combustível ia estar lá embaixo. Primeiro prejuízo que você ia ter. Você ia gastar para fazer o barril de petróleo, mas quando você vendesse não ia compensar. Ou você aumentava esse preço, e aí aumentava ele sem controle, porque você não vai ter uma margem. Que o petróleo, você não vai ter uma margem, o que ia acontecer? Ou você ia aumentar, ou ia manter o preço baixo, todo mundo ia comprar petróleo, ia acontecer gasolina, ia acontecer que nem outros países aconteceram, escassez de gasolina. Inglaterra, escassez de gasolina. Países da Europa, outros países da Europa, escassez de gasolina. Por quê? Por causa disso. O combustível levado ao dólar fez com que a coisa equilibrasse mais. Ligado ao dólar, fez com que a coisa equilibrasse mais. Infelizmente, a gente vive aquela coisa da oferta e da demanda. Só que nós ia ter pouca oferta e muita demanda, porque você ia ter o preço mais baixo, a população ia consumir muito mais, ia chegar uma hora que não ia ter. E o cara ia ter que aumentar o preço lá, mas ia ser um negócio meio desequilibrado. O governo ia ter que aumentar o preço, mas ia ser uma coisa meio desequilibrada, porque não ia bater muitas coisas. Com o preço do petróleo ligado ao dólar, não, isso dá uma equilibrada. Claro que subiu o preço pra gente aqui, né, infelizmente. Tem a questão do ICMS também, que é um fator que pesa muito, que os governadores não abrem mão de jeito nenhum. Né? Então eu acho bonitinho o Lula. Eu não sei se você compreendeu, gente, a lógica do que eu trouxe pra vocês aqui. Né? Não sei se deu pra você compreender aí do outro lado. Mas o que você precisa entender é que você quer saber se funciona o controle do governo no preço do combustível, dá uma olhadinha para a Venezuela, uma das maiores produtoras de petróleos do mundo. E olha como é que tá o país lá. Tá? Agora depois, dá uma sentadinha, você que defende muito as teorias do PT, senta aí e pesquisa os países da Europa, pesquisa os Estados Unidos, como é que eles estão nesse meio econômico. Depois você junta, pega o Brasil, dá uma olhadinha. E coloque o fator pandemia, seja honesto. Entenda que, apesar da gente não gostar dos aumentos, mas os aumentos no Brasil, comparados com os aumentos lá fora, é pra gente bater palma para a equipe econômica, porque poderíamos estar muito piores. E graças à equipe econômica não estamos. O PT conseguiu fazer toda essa desgraça, prejuízo, gasolina alta, Petrobras quase quebrada, sem pandemia. Sem pandemia. O atual governo está conseguindo equilibrar essa situação sem afundar o país
em meio a uma pandemia e mantendo o país equilibrado. Lá os caras parecem que estavam brigando para desequilibrar e aqui tá brigando para equilibrar. Seja honesto um pouquinho. Comprar essa promessa de Lula é a mesma coisa de você dizer que você quer levar o Brasil para o buraco e dessa vez um buraco sem fundo. É cair e acabou-se. Né? Gente, na descrição do vídeo, chave Pix, conta bancária, seja um patrocinador do nosso canal. Apoie, dê aquela forcinha. Na descrição tem no nosso link também, no topo dos comentários da nossa lojinha. Um abraço. Não sei se você compreendeu a minha colocação, que eu não sou muito bom para explicar esses negócios de economia, não. Eu entendo, mas não sei explicar. Mas também não sou nenhum... Mas você nem acredita em mim se você não quiser. Se não quiser, pesquisa aí, dê uma olhadinha, e aí você vai ver. Depois você pode até entender melhor do que o que eu expliquei aqui, né? Porque a gente fala, pô, não acredita. Tá aí.